Silva, que vai apresentar o seu trabalho sobre diversidade da mesa. Cada apresentador vai ter 10 minutos para fazer a sua apresentação e, na sequência, vamos abrir para perguntas, tá? Convidamos também a Clarissa, que vai apresentar o seu trabalho sobre mídia socioeconômica, e também convidamos o Paquete para apresentar o seu trabalho sobre violências. Boa tarde, pessoal. De antemão, quero pedir desculpa pelo nervosismo. É a primeira vez que eu apresento trabalho em congresso, assim. E quero agradecer pela participação de vocês. Esse estudo ele tem como título Análise comparativa da diversidade étnico-cultural na educação entre Brasil e Peru, com base nos dados do questionário PISA. Os autores do trabalho são eu, no caso, Zíbia da Silva Amaro. Eu sou graduanda em Educação Física, licenciatura, e bolsista de Iniciação Científica do CNPq. Thalita Emídio Andrade Soares, Denilson Júnior Marques Soares e o professor Dr. Wagner dos Santos. Por
que uma análise comparativa da diversidade étnico-cultural entre Brasil e Peru? Esse trabalho está inserido em um projeto guarda-chuva intitulado Política de Avaliação Educativa. É uma comparação transcultural entre países sul-americanos no PISA, cujo o objetivo dele é compreender os usos do PISA, sobretudo no contexto da política educacional, partindo da hipótese que seus usos fundamentados na concepção accountability e na produção de ranking têm esvaziado o potencial da avaliação para definir a própria política, produzindo pontos de vista, sem mencionar planejamentos que auxiliem no processo de tomada de decisão. Esse projeto ele foi aprovado pelo edital Universal CNPq de 2021. Passando errado. Foi. O propósito desse estudo é analisar, comparar e problematizar a compreensão e os significados que os professores atribuem ao ensino culturalmente diverso, apresentando perspectivas e os desafios enfrentados por esses sujeitos no exercício de sua profissão por meio de um estudo comparado entre Brasil e Peru. Partindo disso, como marco teórico, conceitual e metodológico, a gente utiliza a pedagogia culturalmente responsiva, que é um ensino pautado no reconhecimento e na valorização da diversidade étnico-cultural no momento do ensino, onde considera a língua, a cultura, a experiência dos alunos. Inclusive, a autora, Geneva Gay, nesse estudo, ela traz estratégias para que essa pedagogia seja implementada de forma efetiva pelos docentes. 8.969 docentes do Brasil responderam a esse questionário contextual e 5.146 do Peru. O questionário contextual aplicado aos docentes na edição 2018 foi utilizado nesse estudo. Sobretudo, a gente extraiu duas questões desse questionário, compostas por itens que a gente chamou de subitens. Vou apresentar a vocês um pouquinho mais à frente. A análise de dados foi feita através de estatística descritiva e aplicação do teste Q quadrado para verificar se as proporções em cada categoria de respostas são iguais ou diferentes. Aqui nesse quadro nós temos a questão, que diz respeito ao que chamamos de subitens. Como você avalia sua própria competência para ensinar em uma sala de aula com alto grau de diversidade cultural e étnica? Aí os professores foram e atribuíram suas respostas conforme essa legenda que é: discordo fortemente, discordo, concordo, concordo plenamente. E os subitens, como assim chamamos, são afirmações, como, por exemplo, sou capaz de lidar com os desafios de uma sala de aula multicultural, posso adaptar meu ensino à diversidade cultural dos alunos, posso cuidar para que os alunos com e sem antecedentes migratórios trabalhem juntos, consigo sensibilizar os alunos para as diferenças culturais, posso contribuir para reduzir estereótipos étnicos entre os alunos. Aqui nesse quadro a gente pode perceber que a maioria das respostas atribuídas pelos docentes foram positivas. A segunda questão analisada, ela já tem um viés um pouco diferente. A pergunta é a seguinte: em que medida as seguintes afirmações refletem uma opinião compartilhada pelos professores da sua escola? Aí os docentes vão responder se essa opinião é compartilhada entre nenhum ou quase nenhum, se ela é compartilhada entre alguns, muitos professores ou entre todos ou quase todos os professores. E aí os subitens diz respeito a: é importante que os alunos aprendam que pessoas de outras culturas podem ter valores diferentes. Respeitar outras culturas é algo que os alunos devem aprender o mais cedo possível. Na sala de aula, é importante que os alunos de diferentes origens reconheçam a semelhança que existem entre eles. Quando há conflito entre os alunos de diferentes origens, eles devem ser encorajados a resolver o argumento encontrando terreno comum. Aqui também a gente pode perceber que a maioria das respostas foi que essa opinião é compartilhada entre muitos ou
todos ou quase todos os professores. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, que, sobretudo, os docentes eles concordam que eles estão preparados para adaptar o seu ensino à diversidade cultural dos alunos. Por exemplo, no subitem 1, sou capaz de lidar com os desafios de uma sala de aula multicultural. O Brasil concorda em 85,2%, no caso, os docentes brasileiros que responderam esse questionário concordam em 85,2%, e o Peru, os docentes concordam em 91%. Aí a gente percebe que os docentes do Peru que responderam o questionário, eles tiveram, no caso, a resposta mais positiva em relação ao Brasil. E na segunda questão, que diz respeito à opinião compartilhada, é importante que os alunos aprendam que pessoas de outras culturas podem ter valores diferentes. No Brasil, 74,6% dos docentes concordam com essa afirmação, e no Peru, 64,4%. Aqui a gente percebe que o Brasil, os docentes brasileiros que responderam, concordam mais do que no Peru, que essa opinião é mais compartilhada entre os docentes. O que a gente pode ver com isso é que esses dados destacam que essa discussão ela tem uma natureza coletiva entre os educadores, e isso resulta em espaços propícios para abordar formação docente com esse tema. Se esse tema é muito discutido na escola, abre-se, então, um espaço para debater no momento de formação sobre essa questão de diversidade étnica. E nos relatórios da OCDE, os principais relatórios, eles indicam lá que os professores são os principais criadores de estratégias para, no caso, mitigar essas... Como que eu posso assim dizer? Eliminar, né, essas barreiras. Então, e aqui eu trouxe uma citação do relatório de 2014, onde diz que os resultados da avaliação, sobretudo do PISA, conduz a programas de formação personalizado para os professores, dependendo do seu resultado. Só que quando a gente foi dialogar isso com a literatura, a gente percebeu que muitos docentes ainda desconhecem sobre a desigualdade cultural presente no campo educacional. No caso, eles não levam em consideração e nem atribuem relevância devido ao desconhecimento. Claro que isso não é uma regra, mas isso ainda é uma barreira. Então, viu-se uma necessidade de analisar nas políticas de formação dos professores como que essa diversidade étnico-cultural está posta lá. Só que a gente também não pode deixar de falar que esse é um tema muito relevante em ambos os países, tanto no Brasil, tanto no Peru, até pela constituição do seu país, né, que são os povos nativos. Aqui está algumas de nossas referências. E muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, esse é meu e-mail. Bom, agora a Clarissa vai apresentar o seu trabalho sobre o nível socioeconômico. Boa tarde a todas e todos. Satisfação estar aqui apresentando esse trabalho para vocês, um trabalho realizado por mim, pelo meu colega do INEP, Adriano Sienkiewicz, e pela professora Maria Tereza, que está aqui conosco na plateia. Bom, primeiro o contexto desse estudo, no final do ano de 2020, foi implementada, né, aprovada a lei do novo Fundeb, e com ela veio uma necessidade de se produzir uma medida de nível socioeconômico
fosse abrangente o suficiente para todas as escolas e municípios da Escola de Educação Básica do Brasil e municípios. Tem vários dispositivos nessa lei, foi dada uma obrigação ao INEP de produzir essa medida e que seria usada como parâmetro para a distribuição dos recursos desse novo Fundeb. Pode passar, por favor. E qual que é o problema que nós encontramos nesse momento, né? Os indicadores produzidos até então, eles são muito limitados às escolas, são limitados, né, às escolas que participam das avaliações internacionais e às escolas que têm estudantes que participam dos exames, como o Enem. Então, o que a gente percebe é que os indicadores até então produzidos, eles conseguem abarcar cerca de 40% das escolas ativas de educação básica no Brasil. E quando a gente foi olhar as escolas, esses 60% que a gente não tinha dados, escolas que ficam invisibilizadas, a gente pode perceber que são escolas em áreas mais remotas, são escolas com um alunado mais vulnerável. E aqui eu coloco uma tabela para mostrar, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, nos dados já produzidos pelo INEP, né, de 2011 a 2021 do nível socioeconômico, 40% das escolas rurais têm esse indicador, escolas exclusivas de educação infantil praticamente não têm, por um recorte do SAEB, né, que o SAEB avalia o 5º, 9º e o 3º ano. Escolas pequenas também têm uma questão de recorte do SAEB, que ele só avalia escolas com 10 matrículas ou mais. Enfim, escolas indígenas, 19%, localizadas em áreas remanescentes de quilômetro, 41%. Então, dá para perceber que é um contingente muito pequeno de escolas para a gente conseguir caracterizar a desigualdade no Brasil como um todo para o Fundeb. Pode passar, por favor. Então, diante disso, a gente teve dois grandes objetivos. Produzir uma medida de nível socioeconômico que conseguisse alcançar a totalidade das escolas de educação básica no Brasil e, com isso, produzir uma medida mais robusta do nível socioeconômico municipal para orientar as políticas redistributivas entre os entes, as redes estaduais e as redes municipais, que têm como objetivo principal reduzir as desigualdades educacionais. Pode passar, por favor. A metodologia dessa medida, nós nos inspiramos e adaptamos em um estudo que foi feito pelo professor Chico Soares e a professora Maria Tereza, que será publicado em breve na revista Opinião Pública da Unicamp. É um estudo que usa a teoria de resposta ao item, né, já bem consolidada no cálculo desse indicador, e ela usa também 3 categorias de indicadores, que nós chamamos de nível socioeconômico primário da escola, nível socioeconômico secundário, e mais alguns indicadores de contexto da escola, que eu vou explicar agora. Obrigada. Pode passar. O nível socioeconômico primário, ele corresponde à medida do nível socioeconômico dos estudantes, calculada a partir das respostas dos estudantes aos itens dos questionários. Então, são esses dados que a gente já tem, calcula-se a média por escola e a gente tem esse nível socioeconômico primário. Nesse exercício, nós temos 12 indicadores de nível socioeconômico primários. Aqui nesse quadro a gente coloca a fonte de onde eles foram tirados, dados oficiais do INEP, alguns que fizemos com elaboração própria, porque os últimos dados do INEP eles contam com os dados do SAEB, então calculamos esses com dados do Enem, e assim, usamos essas variáveis para o cálculo do nível socioeconômico final que a gente produz. Pode passar. O nível socioeconômico secundário ele é a grande novidade metodológica desse estudo, e foi através dele que a gente conseguiu essa abrangência maior das escolas. Ele é calculado a partir do acompanhamento dos estudantes ao longo da sua trajetória escolar na educação básica. São estudantes que foram acompanhados ao longo de 14 anos, então é um estudo que tem uma característica longitudinal. Estudos mostram, já tem evidências, né, que os estudantes eles mudam de escola com muita frequência. Uma última tese do Malaguti, defendida recentemente na UFMG, mostra que em Minas, cerca de 90% dos estudantes, por algum motivo, eles mudam de escola. Então, a transferência do estudante entre escolas distintas traz a oportunidade de estimar o nível socioeconômico para aquelas escolas que não possuem o nível socioeconômico primário. E a hipótese que a gente parte, considerando os estudos, né, de origens sociais, a associação entre a origem social e as escolhas escolares, a segregação que temos forte no Brasil entre o alunado de escolas públicas e privadas, nós assumimos que os estudantes que são transferidos das escolas, eles levam consigo
aquela informação, aquela condição das escolas, porque eles passaram. Pode passar, por favor. No nível socioeconômico secundário, nós usamos, então, esse acompanhamento longitudinal. Foram 3 coortes de nascimento, cada uma com mais de 3 milhões de indivíduos. Então, nós analisamos quase 10 milhões de estudantes ao longo de 14 anos, a transferência deles pelas escolas do Brasil. Aqui, um exemplo ilustrativo, por exemplo, o estudante rosa ali, o estudante 1, ele passou ao longo da sua trajetória por 4 escolas. Então, 3 delas tinham o nível socioeconômico primário calculado. Então, o nível socioeconômico secundário desse estudante ele vai ser a média do nível socioeconômico primário das escolas por que ele passou. Então, esse estudante, por exemplo, vem de uma escola de educação exclusiva infantil que não tinha um dado, e aí esse dado dele, do nível socioeconômico secundário, é transferido para essa escola. Pode passar, por favor. E, além desses indicadores, nível socioeconômico primário e secundário, nós usamos também a localização urbana e rural da escola, utilizamos o IDHM renda e a proporção de estudantes beneficiários do programa Bolsa Família, que foi dicotomizada para cada escola, se a escola tinha a maioria de estudantes no Bolsa Família ou não. E aí, considerando esse corte de 50%. Pode passar, por favor. Aqui, já alguns resultados, chamando a atenção para aquele histograma. O primeiro histograma é o nível socioeconômico das escolas e o segundo é o nível socioeconômico médio municipal ponderado pelo número de matrículas. O que a gente percebe é que é uma distribuição bimodal, né, tem uma concentração de municípios que são mais pobres, com escolas, né, com mais pobres, e uma concentração de municípios mais ricos. Esse gráfico ele representa muito bem o padrão dele, segue o mesmo padrão de distribuição do IDHM renda, pelo que nós percebemos, e aí a gente vai conseguir ver essa distinção no gráfico em seguida. Obrigada. A gente pode perceber, esse gráfico ele mostra nas áreas claras, são os municípios com menor nível socioeconômico médio das escolas, e as áreas mais escuras são os mais ricos. A gente consegue perceber claramente ali uma linha na diagonal ali de Minas Gerais, o Jequitinhonha, né, e aí pegando a região norte e nordeste do Brasil, onde tem uma concentração de municípios com um nível socioeconômico das escolas mais baixo, em contraponto com os estados, com a metade de Minas Gerais, né, os estados da região sul e centro-oeste com nível socioeconômico, municípios com nível socioeconômico mais elevado. Pode passar. Aqui fizemos algumas validações dessa nova medida, né? Então, aqui só para mostrar o que a gente, em geral, encontra em todas as medidas que fazemos do nível socioeconômico. Ele tem um valor mais baixo para as escolas municipais, estaduais, regiões norte e nordeste, como já foi mostrado no cartograma. Usamos também a variável de localização diferenciada e observamos que nas áreas de assentamento, terras indígenas, áreas remanescentes, de população remanescente de quilombo também mais baixo, e o nível socioeconômico mais baixo também na área rural. Fizemos também dentre essas validações, consideramos diversas variáveis que buscam também medir o contexto socioeconômico dos municípios, variáveis produzidas pelo IBGE, pelo PNUD, e observamos uma correlação muito alta entre essa medida que a gente produziu e essas medidas produzidas por essas outras instituições, com destaque ali na proporção de vulneráveis à pobreza, né, os municípios mais pobres, que tem uma proporção mais elevada à pobreza e que tem um nível socioeconômico mais alto, né, foi uma correlação bastante alta. Usamos também os dados do PISA e do PIRLS, que são as duas últimas, penúltima no caso do PISA, né, a avaliação internacional, que a gente tem um nível socioeconômico calculado para as escolas do PISA, e a gente fez essa análise de correlação e vimos também uma correlação elevada com esses indicadores. Pode passar. Esse quadro aqui, no início eu mostrei o quadro, essa tabela até a parte branca, né? Aqui eu acrescento essa parte verde para mostrar como a gente conseguiu ampliar a cobertura do nível socioeconômico nas escolas. Então, as escolas rurais, escolas localizadas em comunidade remanescente de quilombos, quase 100% delas têm a medida.
As escolas exclusivas de educação infantil, a gente consegue alcançar quase 80%, e as escolas pequenas, indígenas, chega a quase 90%. No total, a gente tem cerca de 165 mil escolas com a medida de nível socioeconômico, o que dá mais de 90% do total de escolas em atividade da educação básica no Brasil. Pode passar. Aí, finalizando, são 2 pontos que a gente colocou aqui. Primeiro, o impacto que isso tem nas políticas públicas, né? O nível socioeconômico calculado para a escola e o município, ele produz uma medida útil, robusta, e que consegue discriminar muito bem as desigualdades entre as instituições de ensino e os entes municipais e estaduais. Esse dado já tem sido usado, o INEP está com uma tarefa muito grande de produzir indicadores para o Fundeb, e o nível socioeconômico está em vários desses indicadores, porque o Fundeb tem uma parcela destinada à redução das desigualdades, então a gente precisa acompanhar, monitorar essas desigualdades entre nível socioeconômico. Alguns estudos que já foram feitos, a gente percebe que ponderar as matrículas do município pelo nível socioeconômico já consegue redistribuir a renda de municípios mais ricos para municípios mais pobres. E também tem esse nível socioeconômico mais abrangente também é muito importante na pesquisa educacional, na medida que a gente sabe que é uma variável de controle super importante nos modelos, né, educacionais. Um destaque aqui, que essa questão do nível socioeconômico secundário, acompanhamento das coortes, é uma grande inovação desse estudo. Ele permite lançar luz naquelas escolas que antes não eram observadas, né, ficavam invisíveis na focalização das políticas públicas, e essa metodologia de cálculo do nível socioeconômico, com os dados da trajetória de seus estudantes, ela pode ser aperfeiçoada também para buscar se estimar o nível socioeconômico dos estudantes nos modelos estatísticos em que a gente precisa dessa medida em vários níveis, né, considerando pensando no modelo hierárquico. Enfim. É isso, gente. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Então, eu faço da construção de um indicador de violência nas escolas, né, através dos dados do SAEB, coletados no questionário do diretor. Né. A gente tem duas coletas sobre violência, uma no diretor e outra no professor. A gente chegou a fazer um ensaio com as duas separadas, mas eu vou estar apresentando agora só o do diretor. Né. E a gente tem uma certa... Tem que correr um pouquinho, tá? Então, assim, a primeira coisa que, né, com o PNE, né, e a BNCC, o SAEB colocou-se uma nova matriz, né, e que dessa nova matriz existiam vários eixos de qualidade, e a violência escolar ela estaria nesse eixo de direitos humanos e cidadania, junto com outros, junto com o clima escolar, dentro do clima escolar, e com as competências socioemocionais que estariam nesse mesmo eixo. Tá? Então, a partir daí que a gente faz a construção do bloco. Né? Então, a gente teve o SAEB, né? O SAEB de 74.500 escolas, né? Porque é só fundamental e médio, no caso, tá? E que responderam o questionário 63.997. Praticamente 64 mil, 85% da nossa amostra que respondeu a esse bloco é o que a gente está considerando. Tá? Então, como é que era esse bloco de itens sobre violência? Né? Então, primeiro você tem um cabeçalho único, né? Depois você tem um episódio, né? Então, se esse episódio aconteceu nessa escola, nesse ano, né? E a frequência, uma escala de frequência que a gente colocou, uma escala que você não teria, não vai do nunca ao sempre, como seria uma escala típica Likert, porque o sempre não faz sentido para a violência escolar. Você não pode falar assim, olha, tem assédio sexual? Sempre. Não faz sentido. Né? Então, isso era um risco que a gente estava correndo, um pouco porque a gente estava no meio da pandemia, né? Esse item foi aplicado em 2021, né, pela primeira vez,
e a gente não tinha muito referências de pré-teste, não tinha tempo, né? A gente tinha que correr esse risco de reformular um bloco de itens que existia, mas que já não estava mais funcionando e sendo utilizado, né? Para criar os episódios de violência, a gente usou a literatura da Miriam Abramovei. Ela tinha feito um levantamento grande para o governo federal, então, até por ser um documento oficial, a gente achou que seria um ótimo ponto de partida, né? Então, essas são as alternativas que foram apresentadas para os docentes, né? E já a frequência de respostas nunca, poucas vezes e várias vezes, né? No primeiro olhar que a gente bate, né, você vê que o nunca, né, é 96, 94, 80, 95, 93, para todas as alternativas, né? Acho que só o bullying que sai um pouco disso, né, 56%, mas a grande maioria dos diretores, eles informam que essas situações não ocorreram nas suas escolas, tá? Isso é importante de ser fixado, e tem 40% desses docentes que falaram que nenhuma das alternativas ocorreu na escola. Tá? Passando, né? Então, para criar o indicador, a gente seguiu um protocolo, fez análise de correlação policórica, fez análise fatorial, que todos os itens eles ficaram acima de 0,30, que é o que você considera para a construção de um fator, né? E os indicadores ali de índices de ajuste, outros que a gente não está colocando aqui, então você teve alfa de Cronbach, ômega de McDonald, enfim, né? A gente fez toda a análise que estava ao nosso alcance, né? Chegou que esse fator ele ficaria 46% da variável das respostas dos diretores, tá? E depois disso, uma outra etapa foi a TRI no modelo gradual, né? Então, aqui a gente vai ter, né, para cada uma das alternativas gera um gráfico, né? O parâmetro B1, né, aquela primeira coluna que eu pintei em amarelo, ela é onde se encontra a probabilidade do nunca com a probabilidade do poucas vezes, né? Então eu organizei as alternativas por essa coluna B1. E o que a TRI trouxe de interessante então assim, quanto maior for o valor, né, mais violência estaria indicando, né? Esse item indica um ponto maior na escala, né? E esses últimos aqui, eles dizem respeito de fato à ameaça à vida e ameaça ao corpo da pessoa, né? Então, porte de arma, assédio sexual, atentado à vida, tiroteio, bala perdida, né? Então, a TRI, de certa forma, organizou os níveis de violência presentes, né? Então, bullying seria um pouco, até como a forma como está escrito, ameaças ou ofensas verbais, depredação do patrimônio escolar, discriminação, roubo ou furto, não atentam diretamente contra a vida. Então, a TRI fez essa organização, olhando, né, enfim, a base de dados como um todo, né? Aqui, lembrando que o ponto mais baixo foi 0,21, né? Então, quer dizer, seria mais ou menos, né, aqui. Então, para baixo de 0 ali, você praticamente tem muito pouca coisa, né? E assim, a gente fez por decil, né? Foi estudar essa distribuição, né? Então a gente criou um grupo que seria o grupo 0, né? Que é junto aqueles primeiros 40% de diretores que falaram que não tem nada na escola deles, né? Só a título de curiosidade, os professores também falam, 40% dos professores falam não tem nada na escola deles, tá? De 50% a 60% até 0, né? Quer dizer, abaixo aí da média nacional, né? E você tem aí os últimos 30%, e a gente separou um outro grupo, né, só o 90%. E a gente criou grupos e foi descrever o que acontecia através desses grupos com base na taxa de resposta dos alunos, né? Então, o primeiro grupo, né, de 41,2%, é aquele que falou que nada acontece na escola dele, né? O segundo grupo, que congrega mais 20% dos diretores, olha, metade fala que tem problema esporádico como bullying, 1 em cada 10 tem ocorrido depredação do espaço escolar, roubo ou furto. Quer dizer, violências que são leves, que talvez o diretor consiga trabalhar com elas, né? Então 60% das escolas nessa situação.
Aqui, que é onde, de fato, o instrumento começa a medir, né, que começa a ficar na parte positiva, já começa a complicar um pouco mais. Né? Então, você vai ter casos de discriminação e depredação escolar ocorreram de forma esporádica em 4 de cada 10 escolas. 40% dos diretores desse grupo indicaram isso. Né? Então, a gente fez uma descrição com base nas respostas, né, e esse grupo 3 aqui já é uma situação bem grave, né, e significa 10% das escolas. Tá? Então, a gente optou por se ater na distribuição da variável para fazer a descrição desses faixas. Né? E aí a gente começou a explorar isso, né, não só a distribuição desses grupos, como também os resultados por estados e a média desses estados depois. Né? Então, o que a gente observa, aqui aqui está em ordem de região. Então, a primeira região norte, né, você veja que só o Amazonas, que é a terceira linha ali, eu não vou nem tentar escrever, o negócio é difícil de mexer. Só aquele estado que ficou com 14% de escolas de grupo 3, que é mais violenta. Né? No Nordeste, só Pernambuco, né, ficou com 10%. Né? E, ao contrário, no restante, tirando Minas Gerais, que ficou com 8%, todos os outros com índices bastante altos de escolas com nível de violência bem acentuados. Tá? Em termos de média, a gente observa isso também, né? Enfim, que a região norte e a região nordeste ficaram, né, com menos. Os diretores informaram menor nível de violência nas escolas, né, enquanto que na região sul, sudeste e centro-oeste esses valores foram mais altos. Tá? Isso é a opinião do diretor. Tá? Quando você põe o professor junto, a tendência é a mesma. Tá? Então, aquele estado que o diretor fala que tem violência, o professor também fala que tem violência. Mas às vezes dá uma atenuada. Tá? Às vezes um atenua o outro, mas assim, a tendência é a mesma. Tá? Então, só esse. E aqui eu separei por dependência administrativa, né? O que mostra que é o diretor municipal, que é a bolinha laranja, e o diretor estadual. Né? Então, como a gente sabe que, né, pela Constituição, né, o município atende os anos iniciais e os anos finais, né, enquanto o Estado é mais responsável pelo ensino médio e pelos anos finais, supletivamente, ali, né, a gente deduz, né, que tem aí um problema da idade do aluno, da juventude do aluno, que acaba se correlacionando com isso. Né? Então, eu separei por níveis. Né? Então, você vê, os anos iniciais fica menos 0,22, né, abaixo. Anos finais já está um pouquinho acima da média, 0,085. E ensino médio, 0,57. Onde aparece ensino médio, a coisa vai para cima. Né, o indicador vai para cima. Né? Então, né, confirmando um pouco esse resultado anterior. Né, a gente fez aqui fez aqui para mudar um pouquinho, você que trabalha com mapa de município, eu fiz por micro-região dessa vez. Né? Então, que eu achei que quando você tem, por exemplo, uma capital como São Paulo, uma cidade como Campinas, Rio de Janeiro, né, quer dizer, você acaba tendo uma influência maior em toda a micro-região. Né? Então, a gente foi procurar as médias e eu dividi em quartis. Né? Então, você tem, né, a região do sul, né, e Santa Catarina, São Paulo, ali, né, o centro-oeste também, né, e o Amazonas, aquela parte mais do norte. Ali você tem algumas coisas mais pontuais. Né? Então, se você olhar para o Ceará, você vai ver que a capital está amarelinha. Se você olhar para Pernambuco também, está vermelhinho ali do lado e tal. Né? Então, deu uma clarificada nas regiões. Quer dizer, a questão da violência também tem a ver um pouco com urbanização. Né? Teve gente que falou assim, não, mas você... tem o letramento e tem estudos, né, que mostram isso. Né? Quer dizer, se você começa a fazer um trabalho sobre identificação de violência nas escolas, o diretor ou o professor começa a identificar melhor as violências. Então, você sobe, né, um indicador. Né? Então, em tese, algumas regiões estariam mais altas porque
estão mais urbanizadas né, e aí esse tipo de coisa aparece. Eu não acredito nisso, tá? Mas, enfim, é uma leitura possível que não está ao alcance do indicador. Né, se você pegar um estado, por exemplo, que nem Rio Grande do Sul, que é mais ou menos homogêneo, né, você tem regiões extremamente violentas e você tem algumas regiões que estão no nível mais baixo. Ali, né? Então, ali as regiões com maior violência, Três Passos, São Paulo, tem 3 capitais, São Paulo, Vitória e Brasília, né, praticamente todas na região sul, sudeste e centro-oeste. Né? E na região, e as cidades com menor violência são mais do interior, né? Então, mais nordeste e pontualmente aí, Minas Gerais, né? Que ficou com os indicadores mais próximos à região nordeste. Tá? E ainda Roraima ali com a região norte. Então, com a construção desse indicador, né, assim, a primeira coisa que que é possível construir esse indicador, né, então assim, o trabalho estatístico nos permitiu fazer isso, o bloco de itens que a gente fez, né, permitiu, lembrando que acho que uma coisa que eu não falei, mas assim, né, o PISA, né, tem uma passagem do PISA nos questionários que fala de 6 a 12 itens, você consegue construir um bom indicador. A ideia não é você saber exatamente quanto por cento de bullying, quanto por cento, mas é que você conseguir identificar escolas através desses indicadores e situações através desses indicadores. Né? E você pode, eventualmente, nessa listagem, substituir uma ou outra alternativa e continuar mantendo uma série histórica, né, caso necessário, porque dentro do nosso trabalho de olhar esses dados, a gente também foi visitar de novo esses itens e viu que, olha, tem algumas coisas que podem ser melhoradas, esse item talvez esteja faltando, né? Então isso fez parte da nossa reflexão no trabalho, né? Então o questionário pode ser aprimorado e manter a comparabilidade entre as edições, né? Os dados apontam que fatores como o nível ofertado e população atendida, né, além de aspectos regionais, podem impactar na violência presente nas escolas, né? Pelo menos 60% das escolas apresentam baixos índices de violências, né? E as políticas de combate à violência escolar devem considerar as diferenças existentes entre as escolas. Né? Acho que nisso que contribui um pouco, né, você reconhecer que você não precisa fazer a mesma política para todas as escolas, que tem uma grande diversidade aí entre elas. Tá bom, gente? Então, é isso. Bom, gente, agora nós vamos começar, tem alguns momentos destinados a dúvidas, a questionamentos, a perguntas. Ok. Vamos deixar o momento, então, de discussão para o final. Temos mais uma apresentação nessa mesa. E aí, na sequência, a gente faz a discussão e os questionamentos para os apresentadores.
Bom, para finalizar a mesa, eu gostaria de convidar, se tiver algum coautor que esteja aqui, né, queira compor também a mesa, pode ficar à vontade para vir, se quiser subir, pode também. E agora nós vamos abrir para discussão, para perguntas. Quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma observação, tem só levantar a mão, tá? E aí vocês... beleza, ok. Então vocês dois, depois vocês... pode falar. Como você se chama? Júlia, por enquanto a gente não pode inferir esse tipo de conclusão, né? A gente precisaria de mais dados, né, para ter uma análise significativa, estatisticamente falando, para poder admitir uma conclusão desse tipo. Então, por enquanto, a gente não pode falar isso. Pode, você. É bem mais simples do que você imaginou. A gente pega o documento da BNC Diretor, né, e lá tem essas competências desejáveis. Então, a partir disso, daquele texto, a gente foi desenvolvendo assertivas, então foi tudo baseado no documento, né? Não foi nada a partir do que, eu acho que um diretor, né, um pouco, né, na linha da pergunta dela, né? Eu acho que um diretor que tem tal tipo de comportamento, tal tipo de atitudes, ele favorece isso ou aquilo, né? Não foi assim. A gente pegou o documento
E lá, né, todas as dimensões, todas as competências esperadas naquelas dimensões, então a gente foi criando assertivas que se relacionassem com aquelas competências. Com certeza. Quando a gente entrega o relatório, né, a gente entrega um gráfico com o perfil, né, seria um gráfico de perfil de gestão de diretores, né? Então, como a gente está trabalhando com médias, né, então assim, a gente tem um perfil médio. Não quer dizer que todos os diretores daquela região ou daquele estado tenham esse perfil correspondente, né, àquela determinada dimensão. Então, com essa análise, né, de uma média, de um padrão, então sim, então aí a gente pode direcionar, né? Sim, o João também é da nossa equipe, é um dos nossos, o cara dos dados, lá do CAED, o João acho que pode complementar. Mas são dados que seriam só para aquela secretaria, né, para aquele estado. Né? Você, enquanto representante do estado, da secretaria, você tem condições de acessar. Você tem condições de acessar, inclusive, individualmente. Né? Diretor X da escola X, qual é o perfil? Né? Mas aí, como eu disse, né, como a gente está trabalhando com um padrão, com uma média, né, então aí essas possíveis ações partiriam daí. Né? Ah, não, então eu estou vendo que tem uma preponderância para tal dimensão, então preciso desenvolver com os meus diretores essa e essa dimensão. Rapidinho. Sim, você tem toda a razão, né? Como a gente falou, por enquanto não dá para indicar uma motivação, né? Então aí nessa investigação mais profunda, sim, a gente poderia observar, né, se não é por uma simples escolha do diretor ou uma questão de personalidade, ou porque ele gosta mais de lidar com contas do que lidar com a parte pedagógica, né? Pode ser sim por pressão da gestão, né? Então, sim, aprofundando a pesquisa, a gente poderia investigar isso sim. Ok, obrigada. Qual que é o seu nome? É o Tiago. Tiago, nós trabalhamos com o banco longitudinal, o painel longitudinal de censo escolar, né? Então,
É um painel que está disponível na sala do SEDAP, né? E a DEED, ela já faz todo um tratamento de deduplicação, enfim, tem toda um tratamento nesses dados justamente para tentar diminuir essas questões. E quando a gente foi fazer esse estudo, e um outro que nós fizemos de trajetórias escolares, a gente consegue perceber, a gente encontrava algumas inconsistências também, que era em torno de 2%, porque cada coorte tem ali em torno de 3 milhões e alguma coisa. Então, quando nós pegamos aquelas coortes que iniciaram em 2007, no primeiro ano do ensino fundamental, e a gente seguiu até 2020, que é o último dado que tem disponível, tinha um percentual de trajetórias improváveis, que a gente chamava. Mas isso tem diminuído ao longo do tempo, que eu acho que pelo aprimoramento da coleta. Mas esse banco, esse painel longitudinal, ele já tem bastante corrigido, diferente do que como era feito antes do painel, de ficar pelo identificador do aluno tentar acompanhá-lo, né? Ele já é um banco bem trabalhado e que reduz bastante esses problemas que a gente encontrava. Tá bom, eu vou pedir licença para vocês para encerrar aqui na última pergunta, né? Porque nós temos uma outra mesa, né, que vai acontecer aqui nessa sala, tá bom? Deixa eu falar. Bom, nós vamos continuar essa discussão lá no Coffee Break, tá? Elas já estão aqui, ó, esperando você lá no Coffee Break, tá? Obrigada, pessoal.